Olá, amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Beleza? A pergunta é o seguinte: por que é que eu uso carvão, né? Carvão vegetal no meu sistema de criação de peixe em caixa d'água? Um baixinho aqui, ó. É só eu pegar a câmera, tá? Dirigir aqui pra caixa, ele já vem me ajudar a fazer as filmagens. É mole? Então, pessoal, é o seguinte: como eu estava conversando com vocês, por que que eu uso carvão, né? Carvão de churrasco no meu sistema de criação de peixe em caixa d'água? Então, pessoal, é o seguinte, tá? Nesse vídeo, tá? Vamos falar para vocês aí em detalhes por que que eu uso, então, o carvão de churrasco, tá? Eu quero dizer para vocês que o carvão em si, tá? Aquele carvão vegetal, ele é bactericida. Tanto o carvão churrasco que nós usamos, que é o vegetal, como também o carvão ativado, tá? Só que o carvão ativado é um carvão mais especial, tá? Feito aí para, inclusive, para consumo humano, tá? Já o vegetal não, tá? Tem uma diferencinha aí boa aí que a gente não vai explicar para vocês agora aqui nesse vídeo. Então, pessoal, é o seguinte, tá? Então, o carvão, ele serve como bactericida, tá? Ele ajuda a combater as doenças dos peixes que estão em nosso sistema de criação de peixe em caixa d'água. Normalmente eu tenho pedido para o pessoal o seguinte: coloca 1 grama de sal por litro para a prevenção das doenças. Só que as pessoas que têm aguaponia, elas não podem colocar o sal, tá certo? Porque o sal vai destruir todas as suas plantas. Então o correto é colocar então o carvão vegetal, que o carvão vegetal também combate as doenças, tá certo? Agora vem a pergunta: qual é a quantidade de carvão que eu coloco em uma caixa d'água de 1000 litros? Então eu quero dizer para vocês, pessoal, o seguinte: numa caixa d'água de 1000 litros, você coloca 2 sacos de carvão, tá? Carvão vegetal, tá certo? Eu vou deixar com vocês agora a minha vinheta, pessoal, aí, né? É mole, né? E aí, então, para você poder se inscrever, dar o seu like aí, ativar o sininho, tá bom? E em seguida, tá? Em seguida, eu vou deixar para vocês aí em 3D, alguns já viram, né? Como que eu monto, né? Os 2 sacos de carvão no meu sistema, tá? Então, ele é para combater as doenças, tá certo? E aí, então, eu vou dar uma sugestão para vocês, como vocês podem fazer. Pessoal, é o seguinte, todas as informações que eu falo aqui nos meus vídeos, né, até o sistema que eu mostro meu para vocês, não quer dizer que você vai fazer igual, tá certo? Mas vai dar uma sugestão para você fazer também no seu sistema, tá certo? Vamos lá então, tá? Então, após a vinheta, vou estar mostrando para vocês aí em 3D todos os meus decantadores e também meus filtros, tá certo? E você vai prestar atenção nos filtros, tá? Na montagem dos meus carvão, tá? Carvão vegetal, como é que eu faço a montagem dele direitinho, tá bom? Vamos lá então? Mole aí, ó, tá? Beleza, hein? Eita! Eita, brincadeira! Então vamos lá, pessoal. O que vai no primeiro decantador? O primeiro decantador, na sua parte inferior, nós vamos colocar nele 5 metros de canduíte, tá? Canduíte de 1 polegada. Por que é importante esses canduítes? Esses canduítes são muito importantes porque nas fissuras deles serão formados bactérias, tá? Bactérias biológicas. E essas bactérias, elas vão se alimentar de amônia, que são os dejetos dos peixes, tá? Eles vão transformar em nitrito, depois em nitrato, que é benéfico para os peixes. Então existe ciclo biológico, né, que nós sempre orientamos fazer aí os 30 primeiros dias, deixar o sistema funcionando, tá, por 30 dias, para que aconteça o seguinte, para que seja formado um ciclo biológico. Então vamos lá, 5 metros, tá,
de canduítes de 1 polegada. Acima deles, nós vamos colocar uma camada de tijolos, tá certo? 4 tijolos cabem acima dos canduítes. E acima desses 4 tijolos, nós vamos colocar mais 4 tijolos, ou seja, ao todo do primeiro filtro, nós vamos então colocar 8 tijolos. Mas para que servem os tijolos dentro do sistema? Os tijolos, eles vão ajudar a controlar o pH da água, tá? Então, eu descobri, juntamente com outros colegas nossos aí no YouTube, que realmente os tijolos são eficientes para controle do pH. Existe um detalhe muito importante ao você montar o seu sistema, tá? Dá uma olhadinha agora como que ele vai ficar. Então, no meio, tá? Você tem que montar de tal maneira os tijolos que o meio fique livre. Por que que o meio tem que ficar livre? Porque nele você vai inserir um cano, tá? Até próximo da franja, pelo menos 10 centímetros acima da franja. Olha o cano que vai aí, tá certo? Porque a água, ela vai ser jogada no fundo. Quando a água sobe, ela vem borbulhando, porque no cano horizontal que sai da bomba, você está olhando aí um buraquinho no cano, nesse cano aí eu suspiro, por aí vai entrar ar, tá? Que vai se misturar com a água, e quando a água é soltada no fundo, ela borbulha, tá? E ao mesmo tempo, a sujeira mais grossa, ela já fica no fundo, tá? E a sujeira mais leve, ela vem para a superfície, tá bom? Então temos aí o canduíte do primeiro decantador e temos 8 tijolos que deverão ser montados nessa maneira como você está vendo. Você deve ter já assistido o vídeo sobre a montagem da bomba. Mas olha, se você não assistiu, procure assistir, tá? Que os links vão estar no comentário então deste vídeo, tá bom? Então a água ela vai passar do primeiro decantador para o segundo decantador. Ok, amigos? Vamos então para o segundo decantador. O que nós vamos encontrar dentro dele? Vamos começar pelo fundo, né? Aqui no fundo, pessoal, nós vamos colocar 5 metros de canduíte, tá? De 1 polegada. Veja vocês aí direitinho. Esses 5 metros vai ficar rodeando a franja, tá? Vai ficar comprido, tá? Eu rodei a franja como você está vendo aí, tá certo? E após esses canduítes de 1 polegada, 5 metros, tá? Se você precisar ir por mais um pouquinho, tudo bem. Nós colocamos 2 pedaços de madeira, tá certo? Como vocês estão vendo aí, porque nós vamos colocar aí nesse balde, nesse decantador, nós vamos trabalhar com o carvão, tá? Carvão de churrasco, tá? É o carvão que você conhece, tá bom? Vai comprar exatamente aí um saco de carvão, tá bom? Para colocar aí no nosso decantador. Então você vai colocar o canduíte, uma madeirinha para poder colocar o saco de carvão. Por que a madeirinha é importante? Para que o saco de carvão não venha fechar a franja, tá? Que aqui não venha tampar. Veja vocês aqui, tá bom? Para que o saco não corra risco de tampar a franja e a água não passe, tá bom? Então vamos continuando. Um saco de carvão vegetal, tá? Carvão de churrasco. Você pode envolvê-lo neste saco de batata, tá? E colocar dentro do decantador. Acima dele, nós vamos colocar uma manta acrílica para ajudar na filtração. Você pode colocar aí a manta acrílica, você pode colocar espuma de colchão, também funciona muito bem. Ou pode colocar aí 6 sacos de batata enroladinho, também esticadinho, que também dá certo. E acima desta manta acrílica, você vai colocar mais um saco de carvão vegetal. Aí a quantidade dele, tá? Você tem que manter o nível da caixa, tá certo? O nível da caixa um pouco mais baixo, tá?
para que não aconteça aí de ficar tampando a entrada da água dentro do decantador, tá bom? Então não pode tampar a entrada da água dentro do decantador. E você percebeu que em ambos os lados desse decantador tem dois canos, tá? Tem dois canos de 40 e no final dele você percebe dois joelhos também de 40. Qual é a utilidade desses canos aí? Qual é a utilidade? Pessoal, é o seguinte, vamos supor que os sedimentos dos peixes, tá? O filtro está todo sujo e a água não consegue passar por causa da sujeira que tem no filtro. Então, por onde vai passar a água? Então, a água vai passar pelos canos, tá bom? Isso aí é uma proteção, evita qualquer risco de transbordar os baldes, tá? Evita de forçar demais a bomba por estarem fechados os poros dos filtros, tá? Das mantas acrílicas. Então é necessário colocar em cada lado do balde um cano. A altura desse cano é até a parte baixa da franja, tá bom? Você vai colocar a altura do cano até a parte baixa da franja, que é o lugar certo, a altura certa dele ficar. Tá certo? Então, muito bem, montamos aí então o nosso segundo decantador. Vamos para o terceiro decantador, tá bom? O terceiro decantador, pessoal, é o mesmo processo, né? Nós temos aí 5 metros de canduíte, tá? De 1 polegada aí, se quiser pôr um pouquinho mais, tudo bem. Acima desses canduíte, você pode colocar 4 tijolos, tá? Mesmo processo, deixando a parte do meio livre, tá? Isso é importante. E agora você pode utilizar 2 camadas de manta acrílica, tá? Um dos principais objetivos desse decantador é filtrar as sujeiras que ainda resistiram permanecer, tá? Depois de todos os processos anteriores. Então você faz 2 camadas aí de filtração. E acima dessa camada você vai colocar então uma lata de 18 litros de pedra, tá bom? Mas se tiver que colocar um pouco menos, tudo bem. Que ele fique na altura do balde, tá? Observando sempre que ele não deve tampar a saída da água por esta franja que você está vendo aí, tá bom? E não esquecendo que nesse terceiro decantador precisa colocar também os 2 canos, tá bom? Os canos que estavam no segundo decantador, eles também precisam estar presentes no terceiro decantador. Porque se acontecer que, mesma coisa, né, dos filtros ficarem saturados, a água vai continuar passando aí pelos canos também. Então tá ok, pessoal, aí montamos todos os 3 filtros com os elementos que vocês estão vendo aí, que são essenciais para eles, tá certo? E aí mostra para vocês a maneira integral, tá? A sujeira fica na parte de baixo, aí você vai abrindo esse registro, a sujeira vai embora, ou quando você quiser lavar também esse filtro, tá? Pode lavar uma vez por semana, pode usar água de torneira, porque eu já fiz isso, não deu nenhum problema, tá bom? Mas você lava sem precisar desmontar os decantadores. Você não deve desmontar os decantadores para não prejudicar o ciclo biológico, tá? A biologia que já tem dentro dele.